ainda de pé, irmãos. Aplaude Jesus nesta noite. Glória a Deus. Vamos receber o homem de Deus, pastor Isneale. Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Como de costume, levante as suas duas mãos, por favor. Dê uma salva de palmas a Jesus. Abra sua Bíblia, por favor. No livro de Gênesis, no capítulo de número 35, no versículo de número 1. Quero aqui louvar a Deus pela vida do nosso líder, nosso pastor presidente, pastora Cida, que nos concedeu a oportunidade de estarmos ministrando nesta noite. Quero também louvar a Deus pela vida do pastor Wagner, da pastora Dani, pastor Sérgio, pastor Romildo, os demais obreiros, os amigos que fazem presente, a minha esposa, a minha família que está aqui. Quero também louvar a Deus pela vida do pastor Zé Mota, pastor Erivan. Muito obrigado, meu amigo, por ter citado o nosso convite de estar aqui. O pastor Keis, os demais obreiros que vieram da regional. Muito obrigado. Deus os abençoe poderosamente, em nome de Jesus. E os irmãos que vieram ouvir a palavra de Deus. Berg, me ajuda. Versículo de número 1. Diz assim o texto. Depois disse Deus a Jacó: levanta-te, sobe a Betel e habita ali. Faze ali um altar ao Deus que te apareceu quando fugistes de diante da face de Esaú, teu irmão. Então disse Jacó à sua família e a todos os que com ele estavam: tirai os deuses estranhos que há no meio de vós, e purificai-vos, e mudai as vossas vestes. Louvado seja Deus. Feche seus olhos. Espírito Santo de Deus, nesta noite nós queremos te louvar e te agradecer, e engrandecer o teu santo e poderoso nome, Senhor. Aqui está o teu povo que veio ouvir a tua palavra, vieram te adorar e entregar o melhor ao Senhor. Fala conosco, visita o interior da nossa alma, em nome de Jesus Cristo. Amém, amém. Sente-se adorando a Deus. A gosto de Deus. Um trabalho sem igual. Um trabalho onde passaram homens e mulheres de Deus, que na quinta-feira também está tendo. Todos com uma revelação do Espírito Santo para a sua igreja. Hoje não é diferente. Sentado ali, uma angústia me veio ao coração. E eu questionava a Deus. Dentro de mim perguntava ao Senhor: Senhor, é isso mesmo, é esse texto que o Senhor quer falar conosco? Porque eu me incluo. Enquanto nós adorávamos, eu comecei a refletir no texto que o Senhor colocou no meu coração, e eu comecei a sentir a presença de Deus. E uma coisa eu tenho certeza, pastor Wagner e Felipe, que Deus vai fazer coisas extraordinárias no coração de pessoas aqui. Sem medo do que eu estou dizendo e muito convicto, você será visitado e visitada por Deus onde você está. O teu coração e a tua alma serão cheios da presença do Deus vivo. Pois Deus me deu um tema, pastor, não fugindo do tema que nos foi passado, que é o agosto de Deus. Voltando a Betel. Como nós podemos ver, Deus ele visita o coração de Jacó. E ele deixa bem claro no versículo 1. Depois disse Deus a Jacó. O próprio Deus
o Yahvé, o Todo-Poderoso, ele visita Jacó. E ele diz para Jacó: volta a Betel. Mas será que Deus tinha um motivo para ter convidado Jacó a voltar? Eu posso até dizer que Deus está convidando Jacó a fazer uma rota do arrependimento. Mas como, Isnearli? Como que você tem essa audácia de dizer isso? Porque se nós formos observar desde o dia que Jacó sai da casa do pai, após ele ajudar a sua mãe a enganar o próprio pai, a receber a bênção de Deus, para ser um homem próspero, porque Deus não precisava da ajuda nem da mãe nem de Jacó. Após isso acontecer, ele foge. Quando ele foge, ele observa que a noite chega, o sol já está descendo, se pondo. Ele puxa uma pedra e coloca a sua cabeça e descansa. E ele tem umas visões. E ele observa que anjos subiam e desciam em uma escada. E eu fui para o texto e a Bíblia diz que Deus visita ele e faz promessas para ele. Quando ele acorda, ele puxa a pedra e diz: aqui é nada mais nada menos do que a casa de Deus, Betel. E ele diz: se o Senhor me fizer voltar em segurança, me dê roupa, me dê comida, eu tirarei o dízimo de tudo. E ele me fizer voltar em segurança para a casa de meu pai. Ele diz: se ele me fizer voltar em segurança para a casa do meu pai. Quando ele fala isso, ele levanta um monumento feito de pedras, coloca pedras uma em cima da outra. Porque era de costume nos tempos antigos. A Bíblia diz que após o povo de Israel atravessar o Rio Jordão, Jacó dá uma ordem para cada príncipe, um príncipe de cada nação, pegarem uma pedra do Rio Jordão. Ou seja, Josué. Eles tiram cada príncipe uma pedra e eles levantam um memorial. Mas Josué sozinho carrega 12 pedras. Ele dá 12 viagens dentro do Jordão, remove pedra de dentro do Jordão e levanta um memorial a Deus. Era de costume nos tempos antigos os líderes levantarem memoriais. Jacó não fez diferente. Ele levanta o memorial e derrama o óleo de cima do memorial. E o óleo, ele derramado sobre todo o memorial. E disse: aqui é a casa de Deus. Aqui é Betel. Ele vai em segurança. Como nós conhecemos a história, Jacó enriqueceu. Casou-se com umas 2 filhas de Labão. Ele enriqueceu tanto, mas tanto. A Bíblia diz que Deus visita Jacó e diz: Jacó, pega tudo que tu tem e volta para a casa de teu pai. Jacó faz do jeito que Deus mandou. Na hora de atravessar Peniel, que foi o lugar que ele deu o nome, ele se encontra com seu irmão. O perdão é estabelecido entre ambos. Só que Jacó, ele não segue o destino que ele disse que seguiria. Ele toma outra direção. Ele toma outra rota. Ele passa por Siquém. E lá, como todos nós conhecemos, algo estrondoso acontece. Algo ruim acontece. A filha de Jacó teve a sua mocidade tirada. Dizem que ela foi abusada. Eu estava lendo um texto e o escritor dizia que a filha de Jacó teve a sua honra manchada, suja. Não é diferente nos dias atuais. Quando nós dizemos para Deus que faremos algo e não fazemos, porque nós estamos dizendo a Deus e não a homens, a Deus e não a homens, quando não fazemos do jeito que dizemos, ou que dizemos, a nossa palavra, ela cai por terra. Recordo-me, eu ainda ouço história quando eu estou atendendo algumas pessoas que são mais antigas, pastor,
que eles dizem que a palavra ela valia muito, principalmente quando se tirava um fio do bigode e se deixava no estabelecimento. E ele dizia: quando eu voltar aqui para pagar a minha dívida, eu quero o fio do meu bigode de volta. A palavra do homem, quando ela é honrada, ela é a palavra de um homem de caráter. Jacó parecia que estava indo tudo bem. Parecia que estava indo tudo bem. Mas quem era Jacó? A palavra, o próprio nome Jacó significa aquele que agarra. Muitas oportunidades ele agarrou. Talvez alguma das oportunidades que ele agarrou, ele não deveria ter pego para ele. Porque nem tudo que está dando certo significa que Deus está aprovando. Eu aprendi muito. E tenho aprendido muito com Deus. Porque quando eu quero algo de Deus, eu primeiro tenho que fazer para Deus. Para depois eu ter resultado naquilo que eu quero. Não é primeiro eu e depois Deus. Primeiro é Deus e depois sou eu. Primeiro é Deus e depois sou eu. Primeiro é a obra. Primeiro é o evangelismo. Primeiro a oração. Primeiro a palavra. Primeiro a santificação. Fora disso, as outras coisas ficam em segundo plano. Eu vou fazer uma pergunta. Qual é a nossa prioridade? Voltemos a Betel. Betel é a casa de Deus. A casa do pão. A casa da cura. Betel é a casa do milagre. Betel é a casa da restituição. Betel, pastor, que é isso? É a casa do milagre. Betel é casa de transformação. E eu quero dizer que Ele está te chamando para voltar para Betel. Ele chama você para voltar para Betel. Ele chama a tua casa para voltar para Betel. Só que entenda, para voltar para Betel tem pré-requisitos. Deus disse para ele: Jacó, levanta-te. Levanta-te. Deus visita o profeta Ezequiel e diz: levanta-te, põe-te em pé, que falarei contigo. Não quer dizer que Jacó estava prostrado fisicamente, mas espiritualmente ele estava fora da direção. Levanta-te. Deus quer postura. Deus pediu uma postura de Jacó. Dois tipos de postura. Postura física, ou seja, vamos colocar três. Postura física, postura espiritual e postura emocional. Postura física é a postura de um homem de caráter, um homem íntegro, um homem reto. Por que não falar de Jó? Pense numa postura de um homem de Deus. Postura de um homem de caráter. Postura espiritual e postura emocional. As nossas emoções, se nós não tomarmos cuidado, elas nos prejudicam. Porque por muitas das vezes nós precisamos agir pela lógica e não pela emoção. Levanta-te. Deus quer que nós nos prostremos diante das dificuldades. Não, Deus não quer. Deus não quer que venhamos nos prostrar diante das dificuldades. Qual é a minha? Qual é a sua? Qual é a nossa? Qual é a da nossa família? As dificuldades. A segunda coisa que Deus pediu para Jacó foi que após ele venha a levantar-se, é ele ir. É ele ir a Betel. Sair de um lugar para o outro. Voltar a movimentar-se. Não seguir em frente, mas voltar. Voltar. Voltar parece dar um passo para trás.
Mas às vezes voltar significa consertar alguma coisa que ficou quebrado lá atrás. Às vezes voltar significa colocar algo na posição correta. Às vezes voltar significa ajustar aquilo que estava fora do lugar. Era o que Deus estava pedindo para Jacó: volta, vai até Betel. Ou seja, Deus está nos dando uma direção. No agosto de Deus, é mês de Deus dar direção. É o mês de Deus nos dar um direcionamento. Se era uma resposta que você queria, Deus está dizendo: volta para Betel. Volta para Betel. Essa é a direção de Deus para mim e para a tua vida. Volta para Betel. Essa é a direção de Deus para a nossa casa. Volta para Betel. Volta a exercer a chamada de Deus da tua vida. Volta a buscar em Deus em oração. Volta para Betel. Porque para as bênçãos de Deus se manifestar, nós temos que estar atentos às direções que Deus está nos dando. Porque dentre muitas direções que nós estamos à frente delas, tem uma que é que Deus nos orientou que nós devemos segui-la. Só que para entendermos isso, nós precisamos ter discernimento espiritual. Que é para que não venhamos nos enganar na caminhada. Porque na caminhada aparecem muitas estradas de engano. E a estrada que há de nos conduzir a Betel é a estrada da orientação de Deus. Além de Betel significar a casa de Deus, significa lugar onde Deus escolheu para marcar um encontro. Deus decidiu marcar um encontro conosco em Betel, na casa de Deus. Lá na frente nós vamos ver uma mudança extraordinária. Porque quando Jacó volta, ele edifica um altar a Deus. Ele não levanta mais um memorial. Ele edifica um altar a Deus. E a palavra altar significa mesa elevada ou lugar elevado. Por que elevado? Porque fica distante da terra. E tudo que é terreno gera sentimento terreno. Tudo que é da terra gera sentimento na terra. Tudo que fica próximo da terra gera desejo terreno. Obras da carne. Desejos que a carne almeja. Lugar elevado. Observe em Lucas capítulo de número 5, que Jesus sobe no barco, ensina ao povo. Depois de ensinar o povo, ele dá uma orientação para Pedro: empurra o barco mais para o meio, afasta ele da terra. Enquanto o barco estiver na praia, ele não pode pescar. Por quê? Porque o peixe não fica no raso, o peixe fica no fundo. Peixe não fica no raso, peixe fica no fundo. Peixe não se pega no seco, peixe pega no fundo da água. Sabe o que Deus está nos convidando? Voltar para Betel, para vivermos uma vida profunda espiritualmente com Ele. Ele nos convida a voltar para Betel, para termos uma vida de profundidade espiritual. Eu profetizo que no mês de agosto, a tua família vai se voltar de uma forma espiritual a Ele. A tua casa vai ser uma casa fundamentada na palavra. Oh, glória! Afasta o barco para o meio. Quando ele afasta o barco para o meio, o barco não encosta na terra, ele está flutuando. Tudo que é terreno, escute, tudo que é terreno nos afasta de tudo que é de Deus. Tudo que é terreno nos afasta do que pertence a Deus. Porque Deus, Ele não há de nos abençoar quando a nossa mente for terrena. Não que nós não venhamos pensar nas coisas da terra, mas que nós venhamos priorizar aquilo que é de Deus.
a nossa prioridade tem que ser Betel. Porque Betel é o que nos aproxima de Deus. Betel é o que nos aproxima da eternidade de Deus. Betel é o que nos leva a viver Deus. Quando Jacó entendeu que ele estava na casa de Deus, quando ele está sozinho no deserto, em um momento de crise existencial dentro da sua alma, Jacó estava só, sendo perseguido, longe de pai, longe de mãe, sem saber de onde ia te tirar o que comer. Aí naquele momento ele entendeu que Deus estava ali com ele. Oh glória! Em momentos de crise dentro da nossa alma, Deus estará lá para que para que nós venhamos entender que Ele não nos abandona. Ele nunca vai te abandonar. Ele nunca vai te rejeitar. Ele nunca vai virar as costas para você e nem para a sua descendência. Mas não saia da direção de Deus. Vai para Betel e edifica um altar elevado. Edificar altar é se aproximar de Deus. A Bíblia diz que Elias, 1 Reis, capítulo 18, versículo 30, ele restaura o altar de Deus que estava em ruínas. Segura. O altar estava em ruínas. O altar de Deus estava em ruínas. A palavra ruínas, destruído, abandonado a longo prazo. Ou seja, Elias foi levantado por Deus para restaurar o altar, para reconstruir, para edificar um altar que estava abandonado, pastor. Escute, sem medo do que vou dizer. Tem altares aqui nesta noite que estão abandonados. E Deus está nos convidando para voltarmos a Betel, para edificarmos novamente este altar. Altar abandonado é altar quebrado. O tempo em si, ele começa a deteriorar o altar. Se nós sairmos desta igreja agora e passarmos 3 meses sem vir aqui, quando chegarmos aqui nós vamos perceber a diferença. A primeira coisa que o ser humano faz é passar o dedo. E ele vai perceber que o tempo trouxe poeira. Faz quanto tempo que muitos de nós não visitamos o altar? Aleluia. Ele está nos convocando nesta noite a nos levantarmos. Levantar e se dispor. E quem se dispõe persevera. E quem persevera vai até o fim. Só quem vai até o fim aqui. Cadê você que vai? Porque aquele que perseverar até o fim, aquele que perseverar até o fim, nunca abandone o altar. A única coisa na sua vida que não pode ser abandonada: altar pessoal, altar familiar e altar congregacional. Todos nós aqui, cada um tem um altar com Deus, do menor ao maior. Toda casa aqui tem um altar com Deus. Culto familiar, oração familiar, leitura bíblica familiar, reuniões familiares. Mas observe que aqui nós temos vários altares dentro de uma casa só. E que cada altar é um fragmento de pedra que quando chegamos aqui dentro, edificamos um altar elevado a Deus. E esse altar elevado a Deus leva a adoração à eternidade. E quando essa adoração chega na eternidade, Deus olha lá de cima e diz assim: não dá para resistir à adoração da minha igreja. Eu vou derramar sobre eles a minha presença. Então te prepara, porque o que você vai levar daqui hoje para a tua casa é nada mais nada menos do que a presença do Todo-Poderoso sobre a tua vida. E tenha certeza que essa presença, ela vai implantada nela poder, autoridade, graça, unção. Poder, autoridade, graça, unção. Quando você chegar na sua casa, levante a mão e diga: essa é a casa de Deus. Essa é a casa de Deus.
Oh! Aí Deus disse: e habita ali. Habita ali. Deus estava convidando para ele voltar para a casa do pai dele, para habitar ali. Porque lá onde ele era vergonha, ele vai passar a ser olhado de uma forma diferente. Quando eu aceitei Jesus, eu passei um tempo. Eu parecia um louco no meio da rua. Eu só andava dando glória a Deus. Falando em mistério no meio da rua, novo convertido. Quando dava meia-noite, eu estava saindo da oração na igreja. Só eu e Deus, falando em línguas. Eu passava nas bocadas, eu orava por um, orava por outro, orava por outro. Ia dormir 3 horas da manhã. Muita gente não deu credibilidade. Ah, é só, esse aí eu conheço. Esse daí, isso aí eu conheço a história dele. Isso é um viciado. Isso é um bêbado. Isso é um drogado. Ele não vai resistir muito tempo. Aí Deus estava dizendo: calma, eu ainda vou levar ele para o deserto. No deserto é que ele vai se encontrar comigo em Betel. Calma. Um tempo passa. Deus me leva a abrir meu negócio no lugar onde ninguém acreditava em mim. Até porque o ser humano não precisa que ninguém acredite nele. Porque quem resgatou ele acredita porque ele resgatou. Quem pagou o preço acredita porque foi para a cruz do Calvário. Aquele que morreu acredita. Levanta a mão, por favor. Tem muitos da tua casa que não se entregaram e não te preocupa. Eles vão voltar e se encontrar com Deus em Betel. Quando ele edifica o altar, ele lança mais uma palavra. Ele muda o nome do lugar. Já não é mais Betel, casa de Deus. É El Betel, Deus da casa de Deus. Jacó só conhecia a casa, mas quando ele passa a ter experiência com Deus, ele conhece o Deus da casa de Deus. Ele não passou a conhecer a sua casa, mas o Deus da casa. Te prepara, porque o Deus da casa vai te visitar. O Deus da casa vai morar contigo. O Deus da casa vai te encher. O Deus da casa vai curar tua família, vai libertar, vai restaurar e vai mudar a tua história. O Deus da casa vai visitar o teu lar. Uma coisa é você conhecer a casa do Deus. Outra coisa é você conhecer o Deus, oh glória. Quando nós passamos a entender que não é só a casa, a estrutura, nós entendemos que o Deus da casa é quem faz a diferença na vida do homem. Deus está convidando você não só para você edificar um altar, mas para você ter um Deus da casa e um altar. E todas as vezes que nós edificarmos um altar, entenda, todo altar ele vai exigir a lenha. Todo altar vai exigir o sacrifício. Todo altar vai exigir o sacrifício, vai exigir. O sacrifício não é mais animal, que nem antigamente, no Antigo Testamento. O sacrifício está aqui nessa noite. Hoje, o sacrifício é você, é a sua renúncia. É a sua renúncia. É a minha renúncia. É difícil muitas das vezes renunciarmos a algumas coisas pequenas. Mas não entendemos que depois dessa renúncia, do outro lado do rio, está lá o resultado da renúncia feita para servir a Deus. Ei, a renúncia tem um resultado positivo para a nossa vida. A renúncia traz uma resposta positiva de Deus para a nossa vida. Eu quero profetizar. Essa profecia vai englobar todos os que estão aqui nessa noite. Eu profetizo que o Deus da
casa de Deus, Ele vai entrar na tua casa, no teu coração, Ele vai te libertar, vai transformar a tua família. Você pode até estar dizendo, ignorando esta palavra, mas tenha certeza que o Deus da casa de Deus, Ele vai visitar o teu coração, fazer morada, vai quebrar cadeias, grilhões, ferramentas, e vai mostrar para você que o Deus do teu pai, o Deus da tua família, o Deus da tua mãe que acorda de madrugada para orar, o Deus do teu pai que levanta de madrugada para orar, para buscar a Ele, Ele está ali e Ele vai responder essa oração que Ele fez. Cura na alma vai ser estabelecida no teu lar, porque Betel é o lugar de resposta. Meu Deus, se coloque de pé. Pastor Keis, você pode me ajudar? No louvor, por favor. Eu quero fazer um convite para você que quer receber uma oração e entendeu que Deus está te convidando a voltar a Betel. Quero convidar você para vir aqui à frente, por favor. Você que quer renovar sua aliança com Deus ou entregar sua vida para Jesus, venha também, por favor. Betel é lugar de experiências. Uramancho reborabacalabra xarabracandarai. Andrei antucamandarai. Estou na tenda do encontro. Feche os seus olhos, por favor. Porque o Espírito que visitou Jacó está aqui nessa noite. Só para te adorar. Espírito de Deus. Beijar a tua face. Uramante aramandarai. Levanta-te. Sente teu Levanta-te e desce a Betel. Bater. Levanta-te e desce a Vem Betel. falar comigo na Levanta o altar naquele lugar e habita ali, porque o Deus de Jacó, de Isaac e de Israel, e o Deus que está aqui nessa noite te convida a pois habitar quando nesse te lugar. encontro, me esvazio de mim. Quando te encontro, Espírito Santo de Deus, me encho de ti. Quando te encontro, volta hoje. me esvazio de mim. Essa vida, Quando te encontro, me segura aí, pastor, encho de ti. com os olhos fechados, do jeito que você está. Essa vida de vício não muda a vida de ninguém. Está falando para você um homem que fumou muita maconha na vida e eu nunca consegui nada. Está falando para você um homem que cheirou cocaína muitas noites na vida e eu nunca consegui nada. Mas quando eu me encontrei com Deus em Betel, a minha vida foi transformada. Quando eu me encontrei com Deus em Betel, a minha vida foi transformada, restituída. Quando eu me encontrei com Deus em Betel, Deus me deu uma família. Quando eu me encontrei com Deus em Betel, Ele mudou a minha história. Quando eu me encontrei com Deus em Betel, Ele mudou a minha personalidade. Betel te espera. Betel te espera. O Deus de Betel te espera. Feche os seus olhos, põe a mão no seu coração. Espírito Santo de Deus, renova esta igreja nessa noite. Espírito Santo de Deus, renova esta igreja nesta noite. Espírito Santo de Deus, renova esta igreja nessa noite.
Vai! Pega essa presença! Eu volto mais forte quando te encontro. Eu volto mais forte pra te servir, Senhor. Eu volto mais forte pra te obedecer. Volta, Betel! Eu volto mais forte pra te honrar, Senhor. Mas quando Toca, te Espírito encontro, Urabadarabachara! esvazio de mim. Quando te encontro, me encho de ti. Quando entro, me esvazio de mim. Quando te encontro, me encho de ti. Santo, O Deus da promessa. Santo, Mesmo Jacó tendo trilhado outros caminhos, Santo. o Deus da promessa visitou ele e disse: desce a Betel. Levanta-te e desce. Levanta-te. Dispõe-te. Dispõe-te. Urimante, urabracandaraia. Jacó parece que estava vivendo uma vida estabilizada, mas ele teve que renunciar aos deuses estranhos. Teve que limpar a família dele, pastor. E ele disse: os deuses estranhos têm que sair de dentro de casa. Jacó estava preparando a família para se encontrar com Deus. Jacó preparou a família para se encontrar com Deus. Deus vai te dar uma direção para tu preparar a tua casa. Deus vai te orientar para você preparar a sua família, porque ainda em 2021 os teus se encontrarão com Ele. Ainda em 2021 a tua família se encontrará com Deus. Eu volto mais forte quando te Aleluia! encontro. Adore ao Senhor nesta Eu noite. volto mais forte pra te servir, Senhor. Ô glória! Eu volto mais forte pra te obedecer.